Olá pessoal, eu sou Fabrício Meia e a gente está dando introdução ao nosso curso de Neurociência do Afeto. Eu vou fazer uma breve introdução. No nosso módulo 1 nós vamos trabalhar a introdução à neurociência do afeto, o que é o afeto e como isso afeta o desenvolvimento da criança. E no módulo 2 nós vamos trabalhar um pouquinho de rede neural e emoção. A ideia não é complicar muito a vida de vocês, é passar de uma maneira mais simples, um assunto que acaba sendo na profundidade bastante complexo, bastante interessante e complicado, mas a ideia, como não é para a gente trabalhar aqui com pessoas que já estão na área, para trabalhar com pessoas que estão querendo entrar na área, querendo ter esse conhecimento, nós vamos tentar simplificar e resumir um pouco para poder ser fácil o entendimento dentro dessa proposta de uma conversa de 30 minutos. Então, se vocês acompanharem lá o nosso índice, vocês vão ver que nós vamos trabalhar primeiro o que é o afeto, as redes neurais, e depois a gente vai ver como isso vai afetando de acordo com cada fase do desenvolvimento da criança. Então, primeiramente, queria agradecer a atenção de vocês e nós vamos trabalhar com o que é o afeto. O afeto, a gente acaba utilizando esse verbo, o verbo afetar, Então, o afeto é uma palavra que poderia resumir tudo aquilo que nos causa alguma coisa, que nos afeta, Então, às vezes a gente usa a palavra, a pessoa está afetada, E o afeto, às vezes, tem aquela conotação também de quando você causa algo na pessoa, geralmente de maneira positiva, O afeto é aquilo que, eu tenho um grande afeto por tal pessoa, eu tenho um grande afeto pelo meu filho. Isso quer dizer que aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele objeto, ele nos causa algo, Não necessariamente positivo, bom, mas pode ser algo que cause circunstâncias negativas e afetos negativos. Vou fazer um parênteses aqui, quem tiver um pouquinho de interesse na filosofia, existe um filósofo que se chama Baruch Spinoza, lá do finalzinho do século XVI, começo do século XVII, se eu não estiver equivocado, que ele fala muito sobre essa questão do afeto, e ele, 400, 500 anos atrás, ele acabou sendo um precursor do que hoje a gente estuda na neurociência. É muito interessante, eu deixo essa sugestão de leitura do Baruch Spinoza, e a maneira, ele não acredita muito em livre-arbítrio, tem alguns neurocientistas hoje que também não acreditam, e ele fala que a única coisa que a gente pode controlar é detectar aquilo que nos causa afetos positivos, afetos negativos, e tentar evitar os afetos negativos e fortalecer os vínculos com aquilo que nos dá afetos positivos, Isso é trabalhado de uma maneira muito interessante em várias terapias psicológicas, psicoterapias, e às vezes nem recebe esse nome, mas o Baruch Spinoza já comentava lá atrás. Com certeza as pessoas lá atrás tinham problemas igual aos nossos aqui em relação a relacionamentos, enfim, sentido da vida. Interessante que ele cresceu em Portugal, mudou para a Holanda, e por causa dessas ideias, ele tinha umas ideias sobre Deus também, ele foi excomungado de 2 religiões, então ele é um cara polêmico da época, se a gente fosse atualizar, ele teria muitos haters hoje, se ele tivesse rede social, mas enfim, também tinha muitos seguidores. Vamos trabalhar então, o que é afeto? Afeto é o nome que se dá a tudo aquilo que nos afeta, tudo que nos causa uma reação, seja ela física ou emocional, tudo que nos afeta. Se cai um martelo no meu pé, me causa dor, me causou um afeto, A gente não costuma utilizar essa palavra, mas me causou uma dor física. Tanto é que nós vamos utilizar esse termo afeto mais para aquelas circunstâncias que são emocionais, Mais lá para frente a gente vai definir um pouquinho como a gente usa emoção, quando que a gente usa sentimento. Basicamente aqui na nossa introdução nós vamos dizer que emoção é uma circunstância
de resposta mais curta, transitória, né? A emoção ela dura um tempo menor. E o sentimento, geralmente ela é mais prolongada, ela é mais, digamos assim, é um estado, né? Um sentimento é mais um estado. Eu posso estar alegre, né? Seria uma emoção, mas é raramente a pessoa que fica alegre todo o tempo. Então, a gente costuma utilizar a alegria como uma emoção e não como um sentimento. Se a pessoa é alegre na maior parte do tempo, a gente poderia dizer que ela é feliz. Então, é o sentimento de felicidade. Aqui nós vamos utilizar o termo emoção, que é uma resposta a um afeto. E as emoções elas podem ser positivas e negativas, e a gente vai ver que a neurociência traz que a gente já nasce com pacotinhos de emoções, né? Que são essenciais para a nossa sobrevivência, nós vamos comentar lá na frente, são 3 emoções principais, das quais se derivam todas as outras, segundo a teoria da neurociência, modificando ali um pouquinho para lá e para cá, de acordo com as nuances do que vai se tornando complexa a vida, mas basicamente a gente já nasce com um pacotinho de 3 emoções. Rapidamente, então, o que seria a emoção? A emoção é uma resposta que a gente vai ter, tanto física quanto emocional, né? Porque, por exemplo, o medo, que é uma emoção que a gente tem, a gente já nasce com ela, o medo ele pode causar uma série de respostas físicas, e é essa a ideia. Se eu ouço o barulho de um leão, eu estou lá na floresta, vai me dar medo e geralmente eu provavelmente vou sair correndo, não vou lutar com o leão não. Então gera uma resposta. Então esses bloquinhos emocionais, eles são essencialmente de sobrevivência. A emoção basicamente é um modo de agir, entre aspas, sem pensar. Mas na realidade é a maneira que a natureza criou para que a gente possa agir rapidamente sem precisar pensar, né? Eu estou lá na floresta e o leão ruge, não, será que é um leão? Será que eu estou enganado? Será que eu estou com sono? Será que eu estou dormindo? Será que é um leão ou será que é só um gatinho? E nessa da gente ficar pensando muito, o leão chega e já comeu a gente. Então a natureza cria esses blocos que a gente chama de emoção para que a gente possa reagir e se salvar, porque o fundamento é preservar a vida, sem precisar pensar muito, né? Por isso que, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai criando hábitos, esses afetos vão nos afetando, e vocês vão entender lá na frente, ou como isso impacta no desenvolvimento da criança, como isso afeta o desenvolvimento da criança, que se eu tenho um bloco de emoção que é repetido, lá na vida adulta, quando algo acontecer, geralmente eu vou responder com esse bloco de emoção. Esse bloco de emoção, praticamente ele tem uma entrada e uma saída, e no meio tem uma memória. Essa memória, raramente ela é consciente. A memória que gera as emoções, geralmente ela foi trabalhada e levada para o que a psicanálise chamaria de inconsciente, né? Então, lá no inconsciente vive essas memórias que se manifestam através de emoções e ações. Então, o afeto é isso. O afeto é aquilo que gera uma memória e uma resposta, seja emocional, seja física, né? Gera uma emoção. A gente pode chamar, e isso já tem vários autores que tentaram classificar, raiva, ciúmes, o medo, ansiedade, são várias emoções, e existem várias, talvez os poetas sejam os melhores para descrevê-las, né? E emoção é difícil a gente descrever, né? Emoção a gente sente, né? Então, quando a gente fala, a gente dá um nome, é difícil a gente explicar o que é o medo, o que é a ansiedade, o que é os ciúmes, mas quem já sentiu sabe o que é, né? Então, quando a gente fala de afeto especificamente na neurociência, a gente lembra que eu falei para vocês que a gente ia resumir, a gente vai falar das respostas emocionais, né, que esse afeto causa, tanto positivas quanto negativas, e de acordo com a idade, porque nós estamos falando do neurodesenvolvimento infantil, cada idade vai ter uma capacidade de processar esse afeto.
E aí a gente começa a entender aquilo que lá a psicologia chama dos traumas. Porque se eu sofro algo muito profundo, mas já sou adulto, maduro, 50, 60 anos, o impacto que isso vai ter no meu emocional, com certeza vai ser diferente se eu sofro uma circunstância equivalente e eu tenho 1 ano, 2 anos. Então as circunstâncias que a gente sofre, que às vezes do ponto de vista de adulto nem é tão problemático assim, não é tão doloroso, não tem um afeto tão grande, na criança pode gerar uma circunstância que vai ser determinante para o resto da vida. Por exemplo, se eu tenho 70 anos, sou casado e perco a minha esposa, me torno viúvo, a minha madureza, a minha capacidade de processamento de emoções, lógico que eu vou sofrer, mas não vai impactar no sentido de eu me modificar, ou de me tornar uma pessoa diferente, a minha personalidade ela vai se manter. Agora, se eu sou uma criança de 2 anos e eu perco a minha mãe, né, perco meu pai, que seria o equivalente, uma pessoa, isso vai impactar de maneira determinante no desenvolvimento desse sujeito, desse indivíduo. Né? A perda de um ente querido, de acordo com a idade, pode determinar, porque a capacidade de processamento daquele sofrimento, daquele afeto, daquela emoção, é muito menor, e isso vai gerar um impacto muito maior na vida desse indivíduo. Tá? Então o afeto é isso, é aquilo que nos afeta. Só para a gente fazer uma análise, basicamente os animais que têm cérebro, eles também têm afeto. Do ponto de vista da neurociência, talvez não pareça, mas o ser humano também é um animal, né? E nós descendemos de uma evolução, segundo a teoria da evolução, né? Tem gente que acredita que a gente já veio pronto, aí não dá para a gente discutir, mas aqueles que entendem a teoria da evolução como algo factual, a gente tem a evolução do cérebro também, né? E existe um autor muito interessante, que ele, o McLaren, que ele fala dos 3 cérebros, né? O cérebro do réptil, que é o cérebro primordial ali, que a gente poderia até vincular um pouquinho antes, o cérebro dos peixes, né? Que ele tem a função de fazer respirar, fazer bater o coração, contrair os músculos, basicamente seria um cérebro bem simples, bem motor, bem maquinário. E aí depois você evolui um pouco, vem o cérebro dos répteis, e aí surge, se você olhar uma figura, depois nós vamos colocar ali uma figura de perfil, você vai ver que parece que foi evoluindo e foi colocando uma camadinha, né, como se fosse um sobradinho, que fosse colocando um andar em cima do outro. E você tem o cérebro das emoções, então a emoção é algo muito primordial, porque, por exemplo, a dor, esse tipo de coisa, outros animais também sentem. Então, quer dizer que então um lagartinho sente ciúmes? Não, lembra que a gente comentou que as emoções elas são derivadas umas das outras, mas com certeza um lagarto sente medo, né? E esse medo faz com que ele tenha uma reação e sobreviva. Tá? As principais áreas, só para quem tiver mais curiosidade, são as áreas do hipocampo e o sistema límbico. O sistema límbico que tem uma série de estruturas dentro do cérebro, responsável principalmente pela raiva, né, pelo medo, que são, segundo a neurociência, as emoções primordiais, né? Eu já vou falar para vocês, vou dar um spoiler. As 3 emoções primordiais que a neurociência nos indica são medo, a raiva / agressividade e a ansiedade de separação. Isso faz todo sentido, porque um filhotinho recém-nascido, principalmente dos mamíferos, e aí a gente está falando do cérebro dos mamíferos, né? A cobrinha já nasce e já toca a vida dela, o sapinho a mesma coisa, então vamos falar dos mamíferos. Um cérebro mais evoluído já tem a questão da ansiedade de separação, que é uma mistura de medo e também um pouquinho de agressividade, porque a criança, quando tem a ansiedade de separação, ela tem medo. Vamos pegar aqui para o ser humano agora. Um bebê recém-nascido não sobrevive sem um adulto cuidando. Então, para ele, todo momento de não contato, não vamos chamar de abandono, né? Vamos chamar de não contato, depois nós vamos conversar lá na frente sobre a questão da minha teoria sobre a cólica do recém-nascido, né?
Mas enfim, vou deixar vocês curiosos. Todo não contato gera ansiedade de separação e medo, porque é uma circunstância de risco de vida. E gera uma agressividade. E o bebê responde à agressividade chorando. É o que ele pode fazer, né? Por isso que bebês choram e ficam vermelhos. Então é nesse sentido a agressividade. A agressividade no sentido de fazer algo, né? Você tem a agressividade e a passividade. A passividade é você ficar passivo e não fazer nada. E a agressividade é você fazer alguma coisa. Não necessariamente agredir, né, no sentido de verbal ou físico. A agressividade no sentido de ser agressivo. A gente usa isso, por exemplo, nos negócios. Não, aquela pessoa era agressiva nos negócios. Aquele piloto ele era agressivo na corrida. Não quer dizer que ele seja violento, não quer dizer que ele tomava riscos, né? Ele tinha impulsos, ele ia adiante, não era passivo, tipo, vou esperar as coisas acontecerem. E essas conexões, do ponto de vista da evolução, elas nascem com os bloquinhos já prontos, né? Alguns bloquinhos prontos. Porque, como eu estava comentando, o hipocampo, que faz parte do sistema límbico, ele é o principal, talvez seja o principal responsável pelas memórias. Então vocês lembram que a gente comentou logo no comecinho. A emoção é uma resposta baseada numa memória, né? Que a psicanálise vai falar que está lá no inconsciente, né? Só para repetir um pouquinho, o meu método didático é assim, eu vou repetir e a ideia é que nessa repetição a gente vá tendo uma memorização, a gente afete o nosso hipocampo, né? Então, não é à toa que todas as emoções têm a ver com memórias, né? E a gente nasce com essas memórias ancestrais, essas memórias primordiais, que a gente passa de uma geração para outra, mas, como o ser humano, e aí nós vamos puxar especificamente para o ser humano, talvez seja o animal com a maior capacidade de adaptação jamais vista no planeta Terra. Essa capacidade de adaptação que a gente tem, ela prescinde que a gente venha com uma... A gente não pode vir pronto, a gente tem que vir maleável. Então a gente vem com aquela estrutura básica, né, de sobrevivência, porque como o ambiente também muda, se eu vier muito rígido na minha formação, eu não tenho a capacidade de me adaptar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha membranas entre os dedos, como os patinhos, para nadar. É uma estrutura rígida, né? Que se eu for ficar na água, se meu ambiente principal for a água, é fantástico, eu já eu já nasci com aquilo e facilita muito nadar. Então foi algo que meus ancestrais foram evoluindo e que eu ganhei de graça, né? Ganhei de grátis e me facilita muito a vida. Só que se eu mudar de ambiente, precisar me adaptar e precisar ir para um ambiente seco, onde em vez das membranas eu precise correr, e se vocês lembrarem que as galinhas são difíceis de pegar, os pezinhos delas não têm membranas e elas correm muito rápido. Se você comparar uma galinha com o pato é desajeitado na terra. Ele não anda muito bem na terra, mas na água ele é fantástico. Então, eu preciso dessa maleabilidade para poder me adaptar. O pato não consegue se adaptar rapidamente à terra. E o ser humano fecha a mão, nada na água e corre e faz tudo, porque ele tem uma grande adaptação, principalmente a nossa adaptação criativa, nossa adaptação do ponto de vista de criar ferramentas. A gente pode até discutir um pouquinho mais lá na frente, na parte de antropologia, porque a gente acabou evoluindo para fora, né? Muito legal isso quando você estuda antropologia. A gente não precisou mais modificar muito o nosso corpo, né? E a gente transformou o meio ambiente numa extensão da gente. Então, por exemplo, a gente não nasce com asas, mas a gente consegue voar, porque a gente transformou o ambiente, criou o avião, pegou metal, pegou eletrônicos, pegou uma série de coisas, e a gente consegue voar. Então o ser humano consegue voar porque ele fez do ambiente uma extensão de si mesmo, graças à nossa capacidade de adaptação e criatividade. Voltando então, e essa capacidade de adaptação e criatividade, ela tem que acontecer conforme a criança vai se desenvolvendo e ela vai vendo e aprendendo o ambiente.
Ela vai aprender e ser criativa e criar circunstâncias num ambiente desértico específico para aquele ambiente. Aí ela migra, vai para onde tem gelo. A nossa capacidade cerebral vai fazer com que a gente crie ferramentas e circunstâncias de sobrevivência para o gelo. E assim por diante. Então a gente precisa vir com uma parte já pré-programada, mas a maior parte que a gente tem, como ser humano, do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, é como se ela viesse, eu não diria em branco, né? Totalmente em branco, porque existem limites, mas ela vem predisposta a aprender. E isso é fantástico. É o que se chama de plasticidade cerebral. A criança ela tem a plasticidade cerebral, ela vem com muita possibilidade de conexão neuronal. Tanto é que ao longo do nosso desenvolvimento como criança, existe um nome que se dá, que se chama poda neuronal, que é para tirar o excesso de conexões, para que aquelas conexões realmente úteis permaneçam. E aí essas conexões úteis, né, são aquelas que permanecem porque elas foram estimuladas, elas foram afetadas. Então o afeto no desenvolvimento da criança, quer dizer, aquilo que afeta a criança é aquilo que vai moldar as conexões cerebrais, e quanto mais essa criança é afetada e esse estímulo é repetido, esses circuitos neuronais vão permanecer, né, através do estímulo do sistema límbico e através das memórias, e aquelas que não foram formadas, elas vão ser eliminadas, né? E aí é que a personalidade vai se formando. Por isso que é tão importante a gente criar um ambiente positivo, um ambiente com afetos positivos, o melhor possível. E veja que afeto positivo, e aqui eu vou fazer um parêntese grande, não é a vida da criança ser perfeita, absolutamente, porque a criança também precisa aprender a lidar com coisas ruins, né? Se a gente cria a criança numa bolha, tudo perfeito, sem risco, sem joelho ralado, sem dodói no dedo, isso também é prejudicial, porque o mundo, de maneira geral, tanto físico quanto emocional, quanto mental, ele é cheio de perigos. A ideia é que a gente faça a afetação da criança, a gente faça um conjunto de afetos nessa criança que sejam os melhores possíveis para o melhor desenvolvimento dela, ajudando a enfrentar o mundo também. E aí a gente puxa um pouquinho lá da psicanálise do Winnicott, né? Que a mãe suficientemente boa, nós vamos comentar isso mais para frente, a mãe suficientemente boa não é aquela que faz tudo pelo filho. Não é aquela que, quando a gente fala mãe, a gente está falando do cuidador, né? A criança, aquele adulto que está dando o suporte a maior parte do tempo, onde a criança fez o vínculo, né? Nós vamos falar sobre vínculo depois. Então, a ideia é que essa criança vai sendo frustrada, ou que ela vai sendo o mundo, a realidade do mundo, a realidade dura e a realidade cruel, de dor do mundo, vá sendo apresentada de maneira gradativa, para que a criança vá entendendo, olha, a vida aqui fora da barriga não é fácil não, mas que ela tenha o suporte. Olha, quando a vida te apresentar isso, você vai fazer isso, 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 e nós aqui, adultos, estamos lhe dando o suporte, para que você possa existir, para que você possa ser criativo, para que você possa manifestar suas emoções, sem correr muitos riscos aí de levar os tombos da vida, né? Nós vamos falar depois da questão da ética, do desenvolvimento e uma série de circunstâncias, e é óbvio, naturalmente, a gente vai falar ambientes que são violentos, briga de pai, alcoolismo, violência urbana, situações de guerra, né, que são óbvias. Quando a criança é criada num ambiente extremamente perturbador e com afetos extremamente perigosos, ela vai se manifestar nos transtornos que a gente vê depois, geralmente depois do segundo, terceiro ano, né? O transtorno opositor, o transtorno do TDAH, e aí muitos vão acabar querendo me cancelar, mas a ideia que se tem mais moderna hoje, não, transtorno tal é genético, transtorno tal é não sei o quê. Ok, tudo é genético, porque tudo se manifesta através da genética.
A questão é o que ativa os genes e quais genes são ativados, né? Mas, teoricamente, tudo é genético porque tudo passa pela genética lá dentro do núcleo da célula. E existe um certo temor aí de se falar dessas circunstâncias, mas a nossa proposta aqui é a gente fazer uma explicação e uma abertura de conhecimento para a gente começar a pensar, né? Senão a gente vai continuar dando só remédio para as crianças e não vai entender que a criança ela é um todo, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, ninguém aprende a voar se não tiver um ninho, né? Então a ideia é a gente juntar todas as boas teorias, as teorias que têm robustez do ponto de vista científico e racional, para que a gente possa entender e ajudar os pais, as mães, os professores, quem lida com criança, a criar o melhor ninho possível para esses pequenos seres se desenvolverem da maneira melhor possível, né? Nunca é perfeita, mas da maneira melhor possível, tá? Então, para a gente resumir a nossa conversa, afeto é tudo aquilo que nos afeta, gera uma emoção, essa emoção vai ativar a circuitaria cerebral na criança, vai se transformar em memória, e quanto mais essa ativação acontecer, esse circuito vai se fortalecer, como se for um caminho numa grama, né? Quanto mais pessoas passam por aquela grama, a grama vai morrendo e vai ficando o trieiro, digamos assim, trieiro neurológico, como se fala aqui no Goiás. E outras circunstâncias neuronais vão sendo podadas. E aí a importância dos afetos. O afeto molda o nosso desenvolvimento cerebral, né? Não é muito difícil de entender. Tudo que acontece com a gente molda a maneira como a gente é, né? Existe uma parte que a gente já nasce com, né? Mas a maior parte, hoje se sabe, que acontece através dos afetos. A gente vai comentar um pouquinho depois em relação ao temperamento, que é o mesmo afeto pode moldar crianças de maneiras diferentes, porque cada uma tem um temperamento diferente, né? Nada de novidade por aqui, a nossa aula de introdução, quem já estudou um pouquinho, é sempre aquela dicotomia, aquele balanço, aquele equilíbrio entre a natureza, né, a genética, o corpo, e a sociedade, né, o que acontece no ambiente, e esses dois caminhos que vão acontecendo. Então o afeto vem do ambiente, e a criança responde a esses afetos de acordo com a genética dela, de acordo com o temperamento. Mas o que nos molda é essa junção. E aí o pessoal pode me perguntar, mas quando? Quando que começa isso? Né? Quando que os afetos começam a afetar as crianças? E hoje a gente sabe que começa na concepção, né? A partir do momento que você já tem a concepção, a junção dos dois gametas, né? Do espermatozoide e do óvulo, naquela junção, naquela nova genética, já cria uma genética nova, né? Aquele indivíduo é único do ponto de vista genético. E ali já começa a formação da pessoa, né? Nessa mistura, nesse caldinho aí de cromossomas. E a partir daí a gente sabe que as emoções da mãe vão gerar substâncias dentro do corpo dela. Os afetos vão gerar substâncias, né? Adrenalina, ocitocina, noradrenalina, uma série de substâncias, serotonina, enfim, uma série de substâncias que com certeza vão afetar o desenvolvimento desse embrião já dentro da barriga. Então, esse indivíduo já começa a ser preparado, digamos assim, a se adaptar a um ambiente dentro da barriga. Tanto é que já inúmeros estudos, mães com depressão, a criança tem mais chance de desenvolver depressão depois. Isso é fato, né? Então, o ambiente já dizendo para essa criança, olha, aqui fora o trem tá feio, já se prepara, né? Cria um sistema neuronal aí, porque a gente sabe que a depressão é uma resposta, do ponto de vista do cérebro, uma resposta de defesa, né? É um mecanismo, digamos assim, a gente pode conversar depois, mas basicamente é um mecanismo de defesa do indivíduo a circunstâncias muito estressoras, muito complicadas. E aí a natureza vai dizendo, olha, se prepare, e esse indivíduo já nasce com a predisposição de quando levar
as porradas da vida, os afetos, ele tem a tendência a reagir dessa maneira, reagir de maneira depressiva, né? Entre outras circunstâncias. Então a gente já começa a entender que o desenvolvimento é dentro da barriga, né? Muito importante isso. Foi só uma aula de introdução, vocês viram que tem muita coisa para a gente falar, é difícil, eu tenho minha colinha aqui para eu seguir, para eu não falar demais, mas nós vamos encerrar. Espero que vocês tenham aproveitado essa primeira parte e vamos para a segunda parte, que seriam redes neurais e as emoções. Até lá!